Olá, muito boa noite. Boa noite. Papa Leão XIV continua com os apelos de paz no mundo. Santo Padre convida fiéis a rezarem pelos países em guerra em todas as regiões do mundo. Medidas contra a taxação de produtos dos Estados Unidos. Governo entrega ao Congresso projetos contra o tarifaço americano. A arrecadação federal sobe quase 5% no acumulado do ano. A realização de um congresso internacional para tratar o amor humano no plano divino. Termina em Salvador a Assembleia de Pastoral do Regional Nordeste 3 da CNBB. Parque Ibirapuera celebra 71 anos. O local recebe por ano cerca de 18 milhões de visitantes do Brasil e do mundo. No CN Esportes tem a vitória de Hugo Calderano no tênis de mesa em um lance espetacular. E o início do acampamento no combate da oração na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O Canção Nova Notícias já começou. Diante das negociações de um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, o Papa Leão XIV fez um novo apelo em favor da paz no mundo. O Santo Padre convida os fiéis a rezarem pelos dois países e por todas as regiões em conflito no mundo. Em mensagem ao bispo de Rimini, onde acontece a 46ª edição do Encontro por Comunhão e Libertação, o Papa Leão XIV escreveu que diante de estados e instituições internacionais que parecem incapazes de fazer prevalecer o direito, a mediação e o diálogo, as comunidades religiosas devem ousar profetizar, porque não se pode mais resistir ao reino de Deus, que é um reino de paz. Em sua passagem por Castel Gandolfo, o Papa já havia pedido pelo cessar-fogo na Ucrânia e por uma solução para a crise humanitária em Gaza, com a libertação dos reféns israelenses. O pontífice convocou para amanhã, sexta-feira, festa de Nossa Senhora Rainha, uma jornada de oração e jejum pela paz e recordou que para alcançar este objetivo é preciso que haja o perdão verdadeiro entre os povos em guerra. Supplicando il Signore. O Santo Padre implorou a Deus por paz e justiça e que o Senhor recolha as lágrimas de quem sofre com os conflitos armados. Leão XIV insistiu em dizer que as diferenças não se resolvem com a guerra e pediu aos fiéis que orem por intenção da paz na Ucrânia, no Oriente Médio e em todo o mundo. Respondendo a jornalistas, o Papa havia dito em Castel Gandolfo que a Santa Sé não pode deter as guerras, mas reiterou que seu papel é acompanhar, incentivar e até mesmo mediar o diálogo para manter viva a esperança. Esta semana, o pontífice advertiu que a violência mundial se espalha com frieza absurda e insensível a qualquer gesto de humanidade. Clamou aos fiéis que não se conformem com a lógica das armas e que cada um peça pela paz aos pés da Virgem Maria. Com Maria, creiamos que o Senhor continua a socorrer seus filhos, disse o Papa, pois só na misericórdia de Deus é possível encontrar o caminho da paz, declarou o pontífice. O Santo Padre ressaltou que em todas as negociações pela paz, o bem comum da população deve ser prioridade. Melhorar a vida das pessoas é um gesto que leva à multiplicação do bem. É assim que na Canção Nova, onde a alegria e a generosidade de sócios e benfeitores ajudam a formar pessoas novas para um mundo novo. Estamos com 60% na campanha do projeto Dai-me Almas no mês de agosto. Multiplique o bem e faça a diferença e muito obrigado por sua contribuição. A Câmara dos Deputados aprovou urgência para levar a plenário a isenção do imposto de renda para rendimentos mensais de até R$ 5.000. A proposta, que ainda precisa passar pelo Senado, tem gerado ampla discussão. Vamos a Brasília ao vivo com a repórter Aline Campelo. Boa noite, Aline. Quais são os detalhes que você tem para nós dessa informação? Uma ótima noite, Wallace, e a todos que nos acompanham ao vivo. Para discutir as consequências dessa isenção no imposto de renda para a economia e para a política brasileira, eu converso com o cientista político Alexandre Bandeira. Muito obrigada pela participação, professor. Quais são os principais impactos políticos, implicações políticas de uma isenção como essa para salários de até R$ 5.000?
O primeiro do rito dentro da Câmara. Parece que as votações voltaram a uma certa normalidade dentro do Congresso Nacional, o que é importante. E do ponto político, a gente está devolvendo à população brasileira um resgate de quase 11 anos sem reajuste na tabela, e essas pessoas que agora ganham acima de 5 mil reais vão poder também ficar nessa faixa de isenção. Logicamente, tem um ganho político aí para o governo federal, já que isso é uma proposta da campanha eleitoral do Lula ainda, né? O que vai fazer com que ele possa dialogar mais com essa classe média assalariada. Agora, professor, o que a gente pode falar sobre o impacto fiscal dessa isenção, caso aprovada? Pelo projeto articulado pelo deputado Arthur Lira, vai haver uma compensação dentro da própria tabela, né? Então, ou seja, com essa isenção na base da tabela com até 5 mil reais, será recomposta pelo topo da tabela, ou seja, aqueles que ganham acima de 600 mil reais por ano, 50 mil por mês. Então, ou seja, a expectativa é que o dinheiro que seja arrecadado no topo da tabela seja colocado em compensação àqueles que deixarão de pagar imposto de renda na base da pirâmide. Muito obrigada pela presença, professor. Tá aí, a gente segue acompanhando. Eu volto com vocês no estúdio em Cachoeira Paulista. O Senado e a Câmara dos Deputados continuam estabelecendo recursos para combater a adultização e investigar crimes contra crianças e adolescentes. A reportagem de Aline Campelo e Sani Alves. No Senado, a CPI criada vai incluir denúncias de pedofilia e abuso online. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes e terá o prazo de 180 dias e limite de despesa de R$400 mil. As lideranças partidárias indicarão os integrantes do colegiado. O anúncio foi feito em plenário pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Investigação de irregularidades e dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes no país, bem como apuração da atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes. A iniciativa ganhou força aqui no Congresso Nacional após as denúncias divulgadas pelo influenciador Felipe Bressanin, mais conhecido como Felca, que apontou a circulação de conteúdos de adultização em redes sociais e citou o empresário Ítalo Santos, acusado de explorar a imagem de menores. O tema está em debate na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que vai promover audiência pública com representantes de Big Techs, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União, além do próprio Felca, para detalhar a denúncia. Já na Câmara dos Deputados, o texto foi aprovado em plenário e retorna agora ao Senado, porque passou por mudanças. O projeto de lei obriga plataformas a proteger menores de idade nos ambientes digitais. A proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente de rede digital. E isso é muito importante para o país. É um assunto muito sério, né? A arrecadação federal subiu quase 5% e chegou a R$1,5 trilhão no acumulado do ano. A cobrança do IOF nos meses de maio e junho impactaram no resultado positivo. E no Congresso, o vice-presidente entregou as medidas contra o tarifaço americano. Em julho, a União arrecadou mais de 254 bilhões de reais, uma alta de 4,5% em relação ao ano passado. O resultado é o maior dos últimos 30 anos. De janeiro a julho deste ano, a arrecadação foi superior a R$1,5 trilhão de reais. A atividade econômica aquecida e a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, impulsionaram o resultado. A cobrança do IOF ficou em vigor entre maio e julho, até ser derrubada pelo Congresso. A nossa economia está demonstrando sinais de bastante resiliência e bastante tração nesse início do segundo semestre. Então, isso está refletindo agora no resultado da arrecadação. No Congresso, o vice-presidente entregou as medidas para proteger o Brasil das tarifas aplicadas pelos americanos. Ao todo, 15 propostas serão analisadas pelos parlamentares. 2 medidas provisórias já estão em vigor e vão liberar crédito de R$30 bilhões para as empresas exportadoras. Então, pedimos urgência para os 2 projetos que estabelecem um apoio para preservar emprego e preservar a produção dos produtos afetados pela tarifa de 50%.
Geraldo Alckmin disse que os Estados Unidos colocaram o Brasil no mesmo patamar de outros países em relação às tarifas do aço e do alumínio. A mudança deve dar um alívio de 2,5 bilhões de dólares ao país. O que isso é importante? Porque melhora a nossa competitividade na área industrial. Então, se eu vendo uma máquina que tem aço, essa parte do aço nós ficamos igual com o mundo inteiro. E essas novas taxas norte-americanas sobre os produtos brasileiros atingiram em cheio a indústria de açaí. As sanções do governo Trump devem reduzir as oportunidades de produção e exportação, de acordo com produtores e coletores locais. Tigelas e smoothies feitos com açaí se tornaram populares nos Estados Unidos, mas isso pode mudar com a tarifa de 50% sobre as importações brasileiras. Amorim trabalha na coleta do fruto. De acordo com ele, a economia do setor já sente o impacto das tarifas americanas. Nosso produto vai cair de produção, vai cair de preço, né? E vai ficar difícil para nós, né? Já estamos sentindo já o impacto, né? A preocupação de quem trabalha no segmento é com a falta de opções de mercado e com a queda de preços. Precisamos ter alternativa para vender o açaí, sabendo que um preço estava mais alto e agora baixou muito e não tem quase mercado para trabalhar. A opção dos produtores até agora é o mercado interno. Anderson é empresário e tem esperança de dias melhores. Aí a nossa expectativa é que para a exportação diminua lá para que apareça mais fruto para a gente, que o preço melhore. Quase toda a polpa de açaí vendida nos Estados Unidos, Europa e Ásia é originária do Brasil. O aumento dos custos pode fazer o produto se tornar um item de luxo para quem mora nos Estados Unidos. Não vai mudar do mercado do dia para a noite. Aí tem que se adaptar ou se readaptar a outro modelo, a outro mercado e tentar coisas diferentes. De acordo com dados do IBGE e dos governos do Pará e do Amazonas, há 10 anos, a indústria brasileira de açaí produzia cerca de 150 mil toneladas do produto. Em 2024, a produção chegou a quase 2 milhões de toneladas. Para reverter o impacto das tarifas, o governo brasileiro deve lançar um plano de contingência com medidas de apoio aos setores afetados, com crédito e proteção ao trabalhador. Nesta quinta, o vice-presidente Geraldo Alckmin entregou as medidas contra o tarifaço americano ao Congresso. Ainda não há detalhes sobre incentivos específicos para a produção de açaí. Terminou hoje em Salvador a edição de número 62 da Assembleia de Pastoral do Regional Nordeste 3 da CNBB. O encontro discutiu o planejamento de novas ações entre dioceses e arquidioceses. O Regional Nordeste 3 é composto por 4 arquidioceses e 22 dioceses, entre os territórios da Bahia e Sergipe. Durante a Assembleia, que iniciou na terça, temas como o caminho sinodal, as novas diretrizes da Igreja no Brasil, dízimo e a sustentabilidade na missão da Igreja foram alguns dos assuntos discutidos entre os representantes de pastorais e movimentos. O encontro contou ainda com a presença do cardeal e arcebispo primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. Dom Disseu, bispo da Diocese de Camaçari e presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB, fez um balanço do encontro. É um momento de graça, de pensarmos a nossa pastoral, dando respostas adequadas à nossa realidade concreta. Sabemos então que em tudo isso procuramos ouvir o Espírito Santo de Deus. Como igreja sinodal, nesse mundo também marcado por polarizações e fragmentações, nós queremos ser um sinal de esperança para este nosso chão. Louvado seja Deus, então, por essa experiência rica desses dias. Um dos parques mais visitados de São Paulo completa nesta quinta-feira 71 anos de fundação. Localizado na zona sul da cidade, o espaço foi inaugurado no 4º centenário da capital paulista e conta com 158 hectares de muito verde e tranquilidade. Pela manhã, muita gente vem ao Parque Ibirapuera passear com a família ou fazer exercícios físicos. Dona Florence caminha cerca de 10 quilômetros por semana no local. Quando a gente anda, a gente vê muitas pessoas que estão aí sentadas lendo, tomando sol, essas coisas. Então, é um
pulmão de verde no meio de uma cidade cheia de prédio. Já Denilson vem todos os dias andar de bicicleta. Bom, aqui é onde a gente faz o relaxamento, é onde a gente vem recarregar as baterias, né? Se esse parque não existisse, ou se fosse fechado, a gente ia estressar muito mais rápido e aguentar muito menos. O Parque Ibirapuera recebe por ano cerca de 18 milhões de visitantes do Brasil e do mundo. São mais de 158 hectares, onde os visitantes encontram mais de 200 tipos de aves e 500 espécies de árvores. Então, além das relações ambientais, né, que são importantes para o equilíbrio ecológico, que também contribui para a nossa saúde, né? A gente tem a questão, o ser humano, ele precisa da natureza. O parque conta com museus, espaços culturais e esportivos, além de prédios projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Ibirapuera também abriga a Escola Municipal de Jardinagem, fundada há 50 anos. Ela faz parte da Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, a UmaPaz. A gente conta com uma ampla grade de atividades, tanto cursos de longa duração, como atividades mais curtas, como, por exemplo, trilhas, oficinas, palestras. O munícipe ele pode se inscrever acessando o site da UmaPaz e frequentando gratuitamente todas as atividades que a gente dispõe aqui. Seja no Ibirapuera ou em outro espaço arborizado, o importante é ter uma pausa em meio à agitação do dia a dia. Tem vários estudos científicos que comprovam o contato com as plantas, os elementos da natureza, que nos traz uma série de benefícios físicos, de saúde e de saúde mental também. Boa noite. Estamos no segundo dia do veranico e as temperaturas começam a subir em algumas partes do país. As temperaturas seguem elevadas em Umuarama, no Paraná, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas não só de calor vivem os gaúchos, viu? Por lá podem ocorrer pancadas de chuva. Haverá também nebulosidade em parte aqui de Santa Catarina e também do Paraná. O calor já chegou com tudo para os paulistanos, cariocas e mineiros. Amanhã em São Paulo, as máximas chegam aos 33 graus. Chuva isolada e fraca ocorre em parte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. A umidade relativa do ar segue baixa, atingindo seus 23% em Minas. O tempo seco predomina em todo o centro-oeste. A temperatura segue alta e a umidade relativa do ar fica em 15% aqui em Goiás. A chuva continua em parte do Nordeste. É o caso aqui, da Bahia, Sergipe e do Rio Grande do Norte. E o calor não deixa a região, por isso lembre-se de se hidratar. Amanhã a previsão de chuva no Acre e também haverá nebulosidade em parte do Amazonas e Roraima. Nas demais áreas da região norte, o sol predomina. O mapa de temperaturas pelo Brasil mostra mínima de 15 graus em Porto Alegre, 18 no Rio de Janeiro, máxima de 33 em Manaus e 39 em Cuiabá. A Missão Maria de Nazaré e o Vicariato Episcopal de Educação da Arquidiocese de São Paulo promovem de 23 a 24 de agosto o Congresso Internacional Amor Humano no Plano Divino. O evento será no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, com especialistas em Teologia do Corpo. A Teologia do Corpo foi escrita por São João Paulo II durante 4 anos. Surgiu como resposta da Igreja à crise contemporânea em relação ao corpo, à sexualidade e à família. E até os dias atuais, essas demandas ainda fazem parte da sociedade. O Papa mostra que a formação da família é como um símbolo da Trindade. Assim como na Trindade o Pai gera eternamente o Filho, e do amor entre o Pai e o Filho procede o Espírito Santo, né? Essa estrutura, vamos dizer assim, de amor trinitária, ela se projeta na família, né? O amor entre o pai, o marido e a mulher, que se personificam nos filhos, que são frutos desse amor mútuo, né? Com a preocupação em formar pessoas, permitir experimentar e conhecer o amor verdadeiro, a Missão Maria de Nazaré, em parceria com o Vicariato Episcopal de Educação da Arquidiocese de São Paulo, vai promover neste fim de semana um congresso internacional, Amor Humano no Plano Divino. O palestrante principal é o Christopher West, né, que é um teólogo americano, uma vasta experiência, talvez a maior autoridade hoje no mundo, em se tratando de teologia do corpo. No sábado teremos a presença de vários outros palestrantes
que vão trazer um pouco do seu testemunho de vida, da sua vivência sobre o amor. Durante os 2 dias, os participantes terão acesso a palestras, momentos de espiritualidade, partilhas e aprofundamento teológico. A proposta é lançar luzes na afetividade e sexualidade humana segundo o amor divino. O evento vai acontecer no ginásio da Universidade Católica Ítalo-Brasileiro. Esse congresso marcou a minha vida e eu tenho certeza que vai marcar a sua também. Não sei quando nós teremos a oportunidade de receber esse congresso novamente. Venham para esse congresso, venham assistir o Christopher e esses outros palestrantes internacionais, porque vocês não vão se arrepender. E em Brasília, um congresso com este mesmo tema, Teologia do Corpo, vai aprofundar uma das maiores contribuições do Papa João Paulo II para a Igreja. O evento é focado no documento que aborda o amor humano, a sexualidade e a família. São João Paulo II nos deixou uma das maiores contribuições para a Igreja e para o mundo, a Teologia do Corpo, uma obra formada por 129 catequeses proferidas entre 1979 e 1984. O documento marcou para sempre a compreensão cristã sobre o amor humano, a sexualidade e a família. Nas audiências gerais, São João Paulo II abordou de forma extraordinária a essência do ser humano, revelando a grandeza e a dignidade inscritas por Deus no corpo e no amor entre o homem e a mulher. Um marco na história da Igreja capaz de transformar mentalidades e renovar vidas diante de temas tão decisivos para a fé e para a sociedade. Foi também essa mensagem que impactou profundamente a vida deste casal, despertando o desejo de estudar e difundir a teologia do corpo. É um grande dom de Deus, um grande presente de São João Paulo II, que nos ajuda dia a dia a entender e viver melhor a nossa vocação. Me ensinou a ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor amigo. O casal está à frente da organização do Congresso de Teologia do Corpo, que vai promover uma reflexão sobre o corpo, o desejo e o dom de si mesmo. Todo mundo tem uma sede no coração e o nosso congresso visa ajudar essas pessoas. Vinícius e Laila participam hoje do Além da Notícia. Às 10 da noite, aqui na TV Canção Nova, você acompanha um debate enriquecedor e profundo sobre a teologia do corpo na vida conjugal, na educação dos filhos e nos desafios do dia a dia. Imperdível, né? Começou hoje o acampamento no combate da oração. Até domingo, quem vier à Canção Nova vai poder viver momentos de oração e fortalecimento da fé. Quinta-feira de adoração, um convite à oração, ainda mais diante do combate espiritual intensificado nos dias atuais. A oração é como Papa Francisco dizia, né? A oração é o combustível da alma, né? Porque sem oração é uma alma morta. Está sendo muito importante porque coincidiu muito com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está experimentando nesses dias. Nesse exato momento, nos ares tem anjos e demônios lutando pela nossa alma. Isso é algo real, concreto. E a maior artimanha do inimigo de Deus é exatamente essa. Ele quer passar despercebido. Então, quando as pessoas dizem, o demônio não existe, isso é coisa para botar medo no povo, não existe, é exatamente esse o trunfo dele, poder agir sem que ninguém se prepare contra ele. Combatendo com as armas de Cristo, tema deste acampamento e que também serve como lembrete. A oração é fonte de força e caminho para a vitória, em meio às batalhas espirituais e as dificuldades do cotidiano. Nós usamos as armas que Jesus já usou e assim nós temos a certeza da vitória nesse combate. Nenhum exército vai para uma guerra se tivesse no coração a certeza que perderia uma guerra, não é verdade? E quando nós combatemos com as armas de Cristo, nós trazemos a vitória após o combate, após a guerra. O acampamento só está no começo. Até domingo, uma programação intensa acompanha os peregrinos. Oração não vai faltar neste tempo especial. Eu pretendo voltar renovado também, assim, ser uma nova pessoa, um novo homem também, enfim, um homem segundo a vontade de Deus. Um ato de humildade e arrependimento para quem deseja uma vida justa e mais próxima de Deus.
A definição do sacramento da penitência, segundo o Catecismo da Igreja Católica, auxilia os cristãos a refletirem sobre a importância da confissão. É isso mesmo, Fernanda, e por diferentes realidades, muitas pessoas não podem receber o sacramento. Neste caso, a Igreja se empenha em acolher cada fiel e dar auxílio nesta caminhada de fé. Entre as árvores, avistamos a torre do templo. No alto, a cruz é sinal de fé. Por aqui, as portas estão sempre abertas para acolher. Este é o Santuário de São Judas Tadeu, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. O templo é uma igreja jubilar, local onde pode-se lucrar indulgências. Pela força dos sacramentos, nós recebemos a graça de Deus que age e atua em nós. Dentre esses sacramentos, sobressai neste ano jubilar a confissão. Neste ano santo vivenciado por cristãos de todo o mundo, o sacramento da confissão auxilia os fiéis a se aproximarem da verdadeira luz que guia este jubileu, Jesus Cristo. Procurando Jesus com alegria, mesmo nas dificuldades. Procure a Deus, procure a confissão, procure estar perto de Deus, procure uma igreja jubilar. Os casais de segunda união não podem recorrer ao sacramento da confissão, por não terem regularizado a união canonicamente. Há aqueles que já deram entrada no processo. Eles vivem com esperança a fase de espera e testemunham a experiência a outros casais que passam pela mesma situação. Nessa caminhada de segunda união, tem um pouco de receio de querer ir, as pessoas julgarem. Não se preocupe com as pessoas, né? Se preocupe com você, você correr atrás da sua santidade para que você chegue no céu. Padre Luiz explica que a igreja é local de acolhida para todos e expressa o quanto as comunidades precisam da vivência pastoral desses casais para ser sal e luz. Que a igreja não pode abandonar os seus filhos. Se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus tinha este coração dilatado para com todos. Então a gente precisa entender que cada casal vai ter que viver o seu processo. Dirlene e Carlos Henrique conseguiram se casar na igreja em 2020, após a nulidade. Conversando com o nosso pároco, o padre Luiz Fernando Siqueira, nós levamos a proposta a ele, né, de estarmos atendendo casais que se interessam, que queiram saber mais sobre a nulidade matrimonial. E nós atendemos aqui na paróquia. A beleza apreciada na natureza e na arte sacra pode ser contemplada na vida de quem espera em Deus e busca as virtudes humanas para alcançar a santidade. É um caminho de esperança e não pode desistir, porque assim, hoje o que nos faz querer é cada vez mais estar mais perto da comunhão. É difícil a gente chegar na missa e não poder comungar, é muito difícil, mas é a esperança que a gente tem ainda e um dia eu sei que a gente vai poder. É isso, a esperança é a base de todo cristão, né? É isso mesmo, esperança e um tempo para cada coisa. No tempo certo as coisas acontecem, né? É isso, Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no nosso canal Jornalismo Canção Nova no YouTube ou no portal noticias.cançãonova.com. Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Excelente noite, até amanhã.